Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, e como sempre, nessa quinta-feira, a gente faz aquele papo de detetive. Tá? Iniciamos aquele papo de detetive das quintas-feiras, sempre trazendo um convidado especial, sempre trazendo pessoas de diferentes áreas para poder conversar com a gente, tá? E bater um papo aí bastante bacana. Vamos chamar ele aqui, o nosso presidente. Daqui a pouquinho vai estar um convidado super especial com nós aí, um bate-papo bem diferente, com uma profissão bem diferente, e a gente vai conhecer, saber como é que trabalha, saber como que funciona esse trabalho desse convidado bem especial aí, que nós vamos trazer daqui a pouquinho com a gente. Presidente Osiris, já está entrando aí, já está por aí, presidente? Chegando! Tá chegando, tá se arrumando, ele tá terminando de se maquiar, o homem. Eu Mas, acabei de chegar em casa, vim direto aqui. que categoria. Para quem não sabe, o Osiris ele gosta um pouco de se maquiar e para parecer, tentar ficar bonito nas lives. Muito boa Eu não noite, vou nem presidente, te tudo certinho? responder. Tudo certinho, graças a Deus. Eu não vou nem te responder porque a gente tá em público, daí vai parecer falta de respeito, mas. Entendeu? E eu te respeito muito. Então, depois eu te mando uma mensagem. Às vezes só tu me respeita. Bom, como é que está aí esse belo estado do Paraná? Cara, tá tranquilo, cara. Não tá frio, não tá calor. Tá Nós, bem tranquilo. e a- Umas garoas, não tá chovendo muito. aqui no Rio Grande do Sul desaba o mundo. Mandar um abraço aí para todo mundo aí, para os nossos associados do Paraná. Vou estar aí no Paraná semana que vem, na cidade de Pato Branco. Vou estar aí uns 4 dias aí no Paraná aí. Vamos dominar o Paraná. Vamos chamar ele aqui então, o nosso convidado da noite. Já enviei o convitinho para ele aí. Hoje, Osiris, nós vamos estar com um convidado super especial, falando de uma profissão bem diferente da nossa, uma profissão grandiosa dentro do esporte. Ele já está aí chegando no nosso papo de detetive das quintas-feiras. Grande mestre, ousem dizer sim, um dos maiores árbitros de artes marciais do Brasil. O cara tem mais de 6.000 lutas. O cara é simplesmente fantástico. Muito boa noite, meu grande amigo, meu grande irmão, Jean Guilhom. Seja bem-vindo. Como é que está, meu querido? Tudo jóia? Tudo Muito certinho? obrigado. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Normalmente a gente divide ringue, divide octágono, né? Mas é uma satisfação estar contigo hoje. Jean, então começa aí, lembrando que essa nossa live ela é transmitida ao vivo agora pelo Instagram e amanhã já vai estar na nossa plataforma, no nosso canal do YouTube. Então, para quem quer saber quem é o Jean, se apresenta aí, Jean. Conte para as pessoas quem é essa grande lenda Jean Guilhom. Sou esforçado, sou esforçado. Bom, para quem não me conhece, Jean Guilhom, sou árbitro, né? Faço praticamente todos os eventos de MMA que acontecem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguns. Então já atuo bastante tempo. Sou discípulo do mestre Flávio Almendra, que é o coordenador, o árbitro geral do Jungle Fight, né? Ele é o meu supervisor, né? E assim como o meu supervisor de boxe é o mestre Rosário do Brasil, que é aquele cara, aquele árbitro que fez a luta do Popó e do Whindersson, a primeira luta, entre outras. E é tudo, como kickbox, no boxe, MMA, e por aí vai, né? Então, nos eventos que a gente se encontra, normalmente eu faço são eventos menores, né? E eu faço todas as lutas aí, desde o boxe, kickbox, K1, Muay Thai, MMA e por aí vai. Até agora, alguma coisa de luta de chão também, de submission. Isso aí, eu conheço há bastante tempo já
O Jean, eu tenho o imenso prazer de dividir octógono, ringue com o Jean. Infelizmente, eu digo assim que a minha última luta foi no Fight Limit Combat, foi em 2009, então faz muito tempo não peguei o Jean arbitrando uma luta minha, mas em compensação hoje, para quem não sabe, também sou announcer de esportes de luta. Eu tenho um grande prazer em dividir o octógono, o ringue com o Jean, porque ele nos ensina muito, né? Essa parte das artes marciais, que nem ele diz, tanto do K1, do boxe, do próprio MMA. Jean, para a gente que convive junto, basicamente, quando tem algum evento de artes marciais, eu te conheço muito bem, mas para quem não sabe como funciona as regras, ou como funciona o trabalho hoje de um árbitro de artes marciais, porque a visão para os leigos, quem não conhece, é aquela coisa assim, não, ele tá ali em cima do ringue, em cima do octógono, para apartar se o lutador desmaiar ou para apartar se o lutador ficar tonto. E não é bem assim. Então, explica para nós como é que funciona esse trabalho. Existem regras? Como é que é direcionado isso? Bom, boa pergunta. Então, a função do árbitro, em primeiro lugar, é preservar a integridade física dos atletas, mas tem muita coisa em jogo. Há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, era vale tudo. Hoje é MMA. Então, existe uma série de regras. Antigamente podia tudo, tipo, para quem, os mais antigos, devem lembrar do Pride, que era praticamente que valia quase tudo, tiro de meta. Então, uma série de coisas, que tiro de meta era chutar o rosto do oponente no chão. Né? Então, hoje, muitas coisas, muito daquilo que acontecia no Pride, hoje não vale mais. Né? Então, o árbitro já começa fazendo análise do local, do ringue, do octágono, ver se as cordas estão espichadas, se no octágono não tem nada que possa machucar os atletas, tem que olhar o piso, tem que receber as equipes de socorro. Inclusive, esse caso já aconteceu, de eu cancelar um evento porque não chegou a ambulância. Né? Eu digo, não vai ter evento, devolve o dinheiro para o pessoal e tal, as inscrições, seja o que for, sem ambulância não vai acontecer. Assim como também aconteceu um outro, no qual a ambulância estragou, foi levar alguém e não conseguiu voltar, e foi no meio do caminho, e aí nós tivemos que parar o evento e chamar uma ambulância. Né? Então, uma coisa que me perguntam muito, eu posso lutar com o meu próprio material, com a minha luva e minha caneleira? Não pode. Porque as luvas têm que ser do mesmo fornecedor, da mesma marca, do mesmo modelo, né? Somente de cor, até pode até ser da mesma cor, né? Porque eu já vi evento que não era meu, que não estava, eu assisti, que era um evento que cada um podia lutar levar o seu equipamento. Então, um cara muito forte, com uma luva 10 onças, ou seja, uma luva menor, com um menino, um cara da mesma idade, mas era um gurizinho, tipo, mais gordinho, com uma luva 16. Uma luva 16 é muito maior. Ela protege, é uma luva de treino. Então, o que podia ser? Nocaute. Né? Então, o que o central tem que fazer? Conferir a bandagem também. Por exemplo, eu vou fazer um evento agora sábado, de boxe amador. Né? No qual a bandagem simples. Né? Não pode ser uma mão pronta, não pode ser uma mão de ferro, uma bandagem profissional, porque isso é só para luta profissional. Então, o central tem muito mais atribuições. Ele trabalha, é o primeiro a chegar e praticamente o último que vai embora. Né? Assim como a gente já se encontrou em diversos eventos, hoje tu é oficial do Marau e do Terres. Tá? Inclusive o Terres vai lutar, inclusive o Terres vai fazer uma das lutas principais, vai ser a primeira luta de boxe semiprofissional. É uma regra que existe, que era pouco difundida, não era difundida praticamente aqui no Rio Grande do Sul. Vamos fazer a primeira luta de semiprofissional, que é uma luta intermediária. Vamos fazer em Santa Cruz. Agora no sábado, no qual o Teres vai lutar com o Mar Júnior. Ele tem 51 anos. Né? Até ela para mim estar nesse evento, infelizmente, por
por motivos de agenda, não vou conseguir estar nesse evento. Ah, inclusive, o pessoal entrou em contato comigo aí, já, mas infelizmente é agenda, então é muita correria, ficou meio que em cima. Uma coisa muito importante que você acabou de falar, é porque hoje, inclusive, qual é o objetivo nosso aqui? É trazer pessoas de diversas áreas, diversas funções. Por quê? Porque a nossa área hoje aqui é investigação e perícia. Nós, como investigadores e peritos, nós temos que ter, no mínimo, conhecimento de diversas áreas. Por isso que a gente traz pessoas de diversas áreas, diversas profissões, para conhecimento geral. Uma coisa que você falou e é muito importante, eu acho que aí liga dentro da nossa profissão, que é a perícia. Você acabou de dar o exemplo que num evento hoje estruturado tem que se ter equipe médica, né? Então geralmente tem uma ambulância ou da SAMU ou dos próprios bombeiros, ou a própria prefeitura disponibiliza, né? Da cidade disponibiliza ali a ambulância municipal com a equipe de socorro para estar ali, né? E o que eu já vi dentro dos trabalhos, inclusive que eu fiz contigo, a gente sabe que nesses combates as lesões, os cortes, são coisas normais. São coisas normais, né? Você levar um soco, abrir o supercílio, você tomar um soco, cortar o nariz, quebrar um dedo e continuar lutando. A gente já viu várias vezes isso. Mas, dentro dessa nossa área, eu acredito que no momento em que o combate acontece, o árbitro que está ali, ele tem que ser um perito também nessa área, porque ele, nesse momento da luta, ele tem que calcular o nível de lesão que o atleta sofreu no golpe, para poder dizer assim, ó, vou interromper a luta, ou até mesmo para pedir, vamos dizer assim, o apoio dos socorristas, né? Inclusive, um exemplo que eu vou dar, se eu não me engano, foi no segundo Marau Combat, que houve uma luta e o rapaz acabou tomando um soco na ponta do queixo, veio a nocaute, e você rapidamente. Foi uma coisa muito rápida, que assim, parece que antes dele cair, tu já fez sinal para a equipe médica vir. E ele caiu desfalecido, né? Então, tem que se ter uma certa perícia nisso para saber a gravidade da lesão, né? Sim. Então, o que acontece? Quando quem recebe a ambulância no evento, né, também é o central. Né? Um dia que tu fizer um evento comigo que tenha minha equipe toda, eu levo toda a minha equipe, os laterais também, para que eles aprendam a receber. Então, a gente tem que receber e posicionar e conversar com a equipe da ambulância. Porque é muito difícil a gente pegar a mesma equipe em cidades diferentes. Né? Hoje, por exemplo, nós temos uma equipe contratada que faz Porto Alegre Grande Porto Alegre. Então, a gente já se conhece pelos olhos. Né? Então, eu sempre digo, eu faço a reunião com a equipe médica, tem que fazer uma reunião com os atletas, né? Informações diferentes, e eu já digo, olha, alguém da equipe médica tem que ficar, durante a luta, tem que ficar olhando para o ringue. Por quê? Justamente, se acontece, eu faço um sinal e o cara tem que entrar correndo. Então, o pessoal, eu já oriento, tem que ficar de luva, tem que ficar com o equipamento pronto, já tem que estar com gás e pronta. Por quê? Pode acontecer um nocaute, um knockdown, no primeiro segundo da luta. Então, tem que ser muito ágil. Né? Então, já aconteceu muito. Acontece bastante. Assim como eu fiz um evento amador esses dias, junto com o Maurício da Tríade, que inclusive está nos assistindo aqui. Né? Ele faz parte de uma empresa de eventos, na qual nós somos parceiros. Nós fizemos aí perto de 30 lutas e um evento amador, com lutas bem casadas também, que isso é importante. Hoje o principal matchmaker, que é o cara que faz o casamento das lutas, é o Mestre Bira. Acho que tu também conhece. Sim. Sim. Então, se faz o casamento das lutas com 50% para cada lado, o que diminui a possibilidade de alguém se machucar.
Eu acho que acabou travando a internet do... Acho que deu uma cortada ali, eu não tô ouvindo ele mais. Oi, Eu oi. acho... Aí, Voltou. voltou já. Recebi aqui um aviso de alerta aqui de chuva. É, tá E feio aí, aqui também. trancou aqui. É, já aconteceu, né, de os socorristas colarem as placas, como se diz. Uhum. Foi um nocaute severo e o socorrista não sabia o que fazer. Então, também pensando nisso, porque nós não podemos, infelizmente, levar uma equipe altamente treinada para todo o Rio Grande do Sul, que ficaria muito caro para o evento. Então, a minha equipe, eu, o mestre Bira, e os demais componentes, o Fabiano Silva, conhecido também como Fabiano Cretino, então nós já fizemos alguns cursos de socorrista. Então nós temos uma visão mais apurada do que possa acontecer. Inclusive contratamos há pouco tempo um curso específico sobre concussão cerebral, que pode acontecer. Uma batida muito forte na cabeça, então hoje a gente tem capacidade de verificar se o cara está passando por isso ou não. Né? E também existem outras que nós levamos em conta também. Normalmente, quando eu faço um evento mais retirado dentro do Rio Grande do Sul, o pessoal quer lutar quase até a morte, né? Então, se eu vou abrir contagem, se eu vou parar a luta, se eu interrompo a luta, os caras, não, mas ele está na luta ainda. Ou seja, mas, o que eu sempre digo? O público, os atletas e as equipes, eles teriam, pelo menos as equipes e os atletas teriam a obrigação de ter um conhecimento maior. Mas o público não tem a obrigação de saber. Já aconteceu de eu pegar o microfone, parar a luta e dizer, olha, a luta não vai continuar por causa disso ou por causa daquilo. Teve um menino que foi nocauteado e aí daqui a pouco avisaram, não me lembro o nome da cidade agora. Daqui a pouco, olha, vai ter uma luta extra aí e tal. Tudo bem, vamos lá. Daqui a pouco entrou o mesmo cara que foi nocauteado, entrou. Daí eu perguntei, tu vai ser corner? Não, vou lutar. Digo, não, tu foi nocauteado hoje. Tem que ficar 120 dias, no mínimo, sem subir no ringue. Ah, mas eu tô bem, então eu tinha que pegar o microfone e explicar para o público presente, olha, a legislação não permite. Ele foi nocauteado, ele não pode voltar a lutar só daqui a 120 dias. Então acontece de eu ter que explicar para o público. Até porque, Jean, muita gente acha que não, mas esses eventos que geralmente é feito nas cidades, em ginásios, enfim, eles têm que estar. Existe uma regra, existe uma federação, existe alguém que, olha, é daqui até aqui, não é como vocês querem, né? Exatamente. Exatamente. O que aconteceu também do evento no interior, eu fui contratado para arbitrar, eram lutas diversas, dentro do octágono, inclusive, e tinha MMA. E aí, eram lutas de nível técnico grande, de disparidade, então um era nocauteado com facilidade, que o dono do evento falou, não, tem que deixar mais a luta, eu estou pagando essa luta. Sim, mas eu estou aplicando a regra dentro da luta. Não é porque você está pagando que eu tenho que deixar o cara morrer, sendo espancado, porque o cara está recebeu para lutar. Ele recebeu para subir e para fazer uma boa apresentação. Mas no momento que eu julgar que a luta tem que ser interrompida ou abrir contagem, eu tenho que fazer, independente da vontade dos atletas, das equipes ou do público presente. Eu faço o que é certo. Né? E sempre digo, o que eu falo em regra não é o que eu acho. É o que eu estudo, o que eu estudei, são baseado, repassado das regras nacionais e internacionais. Uhum. Né? Presidente Osíris, perguntinhas para fazer para o mestre Jean? Tenho. Jean, eu estava ouvindo você falar aqui e me bateu uma dúvida. Sim. Ouvindo vocês falando aí que tem uma federação, existem regras. Você, como árbitro, eu acredito que deve vir. Não sei se existe algum regulamento interno, alguma coisa assim. Mas eu queria saber assim, até onde vai, aonde começa e onde termina a autoridade do árbitro durante a luta. Pelo que eu entendi, o teu trabalho começa muito antes do momento ali da trocação dos caras. Eu queria entender um pouco isso, sabe? Que eu não tenho muito esse conhecimento. Já começa no dia que me contratam ou que, como o Betos, olha, vou fazer um evento tal dia.
Então, o meu trabalho especificamente com as pessoas da minha família, né, que é o caso do Beto, que é o caso do Carraro, então já começa já desde o casamento das lutas. Né? Às vezes acontece de um cara... Hoje com a internet é mais difícil, mas acontecia antigamente de um cara omitir o cartel. Ou seja, o cara tinha uma quantidade muito maior de lutas e queria lutar com um cara iniciante ou um cara mediano. Né? Então, às vezes, já aconteceu de eu cancelar a luta no dia, pouco antes, que foi luta, subiu um profissional, né, experiente, com um cara que nunca tinha lutado. E daí eu chamei o treinador e falou, cara, tu autorizou essa luta? Não, o cara tá escrito aqui como zero luta, não, o cara é profissional. Né? Então, isso. Mas, voltando, recapitulando me falasse onde vai a autoridade. Muito boa, muito boa essa pergunta. A autoridade máxima é o árbitro, porém, se o árbitro consultar o médico, né, eu vou perguntar, eu posso prosseguir com essa luta ou não? Se o médico disser não pode, eu não posso passar por cima da autoridade do médico. Né? Então, a autoridade máxima que pode interromper e tal é o médico. O médico que vai dizer se sim ou não. E o restante é tudo com o árbitro. Já aconteceu várias vezes, inclusive no Marau, que o menino levou pontos embaixo aqui na bochecha e no supercílio. Eu não lembro quem era o menino, mas machucou bastante. Era uma luta de MMA. Né? E acho que no primeiro, segundo round ele já saiu bastante machucado. O treinador dele brigou comigo, porque ele é um pouco a vergonha, ele tem que continuar. Eu chamei o médico. Tinha um médico mesmo, o médico falou, interrompeu, acabou. Né? Então, o central não vai querer jamais passar por cima da autoridade do médico, até porque ele só vai chamar o médico se for necessário. Em alguns outros eventos tem o cutman. Eu não sei se vocês já viram aquele cutman, aquele cara que fica na beira do ringue, do octágono, fazendo a checagem. Que faz a checagem, passa a vaselina e tal. Exatamente. Então, em eventos maiores, eu, inclusive, sou cutman, eu fiz esse curso. Né? Eu e o Braulio Padilha, né, somos contratados aqui pelo governo do estado. Então, quando acontece um evento que é patrocinado pelo governo, através da Lei de Incentivo ao Esportes, então eu e o Braulio somos contratados, que nós ficamos no corner recuperando os atletas. Caso aconteça de um corte, alguma coisa, né, a gente passa uma vaselina com mais alguma química ali para lutas profissionais. É importante, tá? Frisar. O cutman é para lutas profissionais, não para lutas amadoras. Luta amadora, sangrou, cortou, interrompe. Então tem várias diferenças entre as lutas profissionais e as amadoras. É exatamente isso, Jean. É que eu queria questionar, até pedir uma licença aqui para o Osiris, para saber qual o limite. Porque eu digo assim, ó, apesar de eu ter esse rostinho bonito, esse narizinho torto aqui, né, são sinais do meu passado. Eu tenho alguns sinaizinhos, né, para lembrar das noites que eu fui mal no final de semana. Mas assim, ó, é muito importante isso que tu falou, que o central, que é o árbitro, né, ele jamais vai passar por cima da autoridade do médico, quando o médico diz, olha, o atleta ele não tem mais condições de seguir com a luta. Mas, antes de se chamar o médico, até aonde vai o limite para dizer, olha, ele está sangrando muito, mas ele está com, vamos dizer assim, ele está em plenas faculdades mentais para continuar a luta, porque às vezes o que acontece? Às vezes uma pancada sem corte e sem sangramento, ela é pior do que uma pancada onde você vai receber no nariz em cima, no supercílio, que vai abrir um corte muito profundo e vai sangrar muito, né? Eu já, particularmente em treinos, já aconteceu de eu tomar uma pancada muito forte e ficar extremamente tonto, ânsia de vômito e tudo mais, e como já aconteceu de eu tomar uma pancada no supercílio, cortar, sangrar muito e eu tá ali, tô bem, gente, eu nem senti o corte. Então, qual é o limite que o
árbitro central hoje ele tem para dizer, olha, eu preciso agora do médico para avaliar isso? Boa pergunta. Então, vamos lá. Se for uma luta amadora, onde der um corte, já tem que parar. Porque a luta amadora não prevê, né, recuperação. Sangrou muito, ou sangrou em abundância o nariz, tem que parar a luta. Ou, se for um sangramento pequeno, limpa e continua até 3 vezes. Se sangrar 3 vezes, para. Então, é a diferença, o limite é a diferença do profissional para o amador. O profissional, ele é obrigado a fazer exames de sangue e tal, porque o sangramento, a legislação está ultrapassada. Antes se previa a integridade do atleta. E hoje tem mais coisas. Hoje tem doenças transmissíveis pelo sangue, né? Então, um atleta profissional ele tem que ter, no mínimo, um exame rápido daquele que prevê a hepatite A e B, sífilis e HIV. Já começando por aí, ele tem que fazer mais exames, né? Tem que fazer mais exames. Mas o atleta amador, ele tem que fazer um exame médico só, que não prevê. Hoje a gente já pede, tá? Mas ainda não é obrigatório um exame de sangue, porque se tiver um sangramento maior, para. E quantidade de golpes, por exemplo, num evento, numa luta amadora, se o cara levar uma certa quantidade de golpes, mesmo que na guarda, a gente fazer te movimenta, e o cara não se movimentar, mesmo que na guarda, se for uma luta de boxe, ou de kick, ou de K1, uma luta de pé, o central tem que abrir contagem protetora, que vai até quanto? Osíris? Não sei. Não sei. Vai até, né? Se tu contar até 10, acabou a luta, né? Até no 8 o cara tem que estar de pé. O cara tem que estar, a 8 tem que estar de pé, né? Pronto para. Mas já aconteceu muitas vezes do cara se levantar na contagem, uma luta amadora ou profissional mesmo, e o cara tá tonto ainda. O cara tá tonto. O Osíris nem luta e já é tonto, imagina. Certo, e agora outra dúvida aqui que me bateu agora. Você falando ali que tem que interromper a luta. O atleta, ele tem a opção dele querer continuar, ou ele é obrigado a parar, mandou parar, ele para. Ou ele pode falar assim, não, eu quero continuar, eu aguento. Ele tem essa opção? Posso dizer que a maior parte fala isso. Eu quero continuar. Eu imagino. Mas o cara, normalmente, o guerreiro, ele quer continuar. Mas ele não pode. Se o central verificar que ele não tem mais condição de continuar, ele tem que interromper, independente do que o atleta quer, do que a equipe quer, do que o treinador quer ou que o público quer. Não, o central tem que ser incisivo. Irmão, vou parar aqui. Já aconteceu muitas vezes de eu interromper uma luta, o cara ficar bravo aqui, ficar bravo na hora, e me encontrarem muito tempo depois. O cara assistiu o vídeo. Muito obrigado, tu tinha que ter parado mesmo. Né? Então, o central tem que ter muita concentração, muita calma, né? Para saber nem antes nem depois. Show, entendi. Eu não sabia. Porque assim, como ele diz, a autoridade hoje dentro do evento em si, a autoridade geral dentro do evento é o árbitro central. Né? A autoridade acima do árbitro central é só quando ele, por exemplo, chama o médico. Aí, pelo visto, aí na cidade do Jean, temporal, tô falando aqui no Rio Grande do Sul, tá desabando o mundo. Deu um nocaute na internet dele. Faltou luz, ó. Olha lá, aqui no Rio Grande do Sul, pessoal... Não foi um nocaute, foi um blackout. Um blackout. Vamos dar uns minutinhos aí, provavelmente agora entra aí no 5G aí do Jean. Osíris. Oi. Eu acho que assim, hoje, falando de artes marciais, falando de... Claro que hoje nós estamos com um profissional da área, né? O Jean aí, mas na nossa profissão é extremamente, eu acho que importante, né? Não só pela profissão, mas eu acho que até pela própria saúde, né? Nós, por exemplo, nós que estamos numa idadezinha mais avançada, vamos dizer assim, é muito importante manter a saúde, por mais que eu e você não cuidamos
porcaria nenhuma da nossa saúde. Nós somos zero, nós somos aqueles velhos que vai pra bodega tomar cerveja e fumar derby vermelho. Ah? Mas, para quem trabalha hoje na investigação e na perícia, é de extrema importância, eu acredito, praticar algum esporte, até mesmo artes marciais, por uma defesa pessoal, né? Com certeza. Com certeza. Tu já praticou artes marciais ou não? Já. Eu já entrei no jiu-jitsu quando eu era muito pequeno, já entrei no Muay Thai, no boxe, já pratiquei um pouco, mas nunca nada que eu levei assim longe pra frente. Foi só o básico do básico, geralmente ali. Tu viu, Já, tu o viu último que que eu entrei foi no Krav Maga, mas também não fiquei muito tempo. Tu viu o que o Jean falou, né? Tu viu o que o Jean falou. Geralmente, quando um atleta ele toma o nocaute, que ele apaga, ele tem que ficar 120 dias parado para recuperação, né? Para te ter uma ideia, minha última luta profissional foi em 2009. Eu tô até agora, para te ver o tamanho da pancada, né? O pior é o seu dia seguinte, né? Não, eu não digo nem o dia seguinte, eu acho que é a semana seguinte. Eu já Aquela sensação de fazer assim, parece que tá chacoalhando aqui dentro. Sabe que eu particularmente teve um evento que eu fui lutar e que geralmente eu sempre gostei mais da parte de chão, jiu-jitsu e tal. E aí eu fui lutar e o cara era extremamente profissional no Muay Thai, kickboxer, enfim. Aí o que aconteceu? Durante a luta, ele não queria vir muito para cima, porque sabia que talvez se eu tivesse a oportunidade de levar ele pro chão, eu ganharia, porque ele não era tão bom no chão. E da mesma forma, eu não partia para cima, que eu sabia que ele era muito melhor na trocação e qualquer golpe poderia me deixar cair que nem uma tábua no chão. E aí, claro que no finalzinho do terceiro round eu acabei ganhando por nocaute, mas eu tomei tanto chute na minha coxa que formou um coágulo de sangue e desceu para o meu joelho. Aí, quando desceu para o joelho, eu fiquei uma semana sem conseguir botar o pé no chão, a perna, porque doía muito. Então, a recuperação realmente, como diz o Jean, por isso que ela é muito importante, porque você imagina, você se lesiona, por mais que você não toma um nocaute, você se lesiona, o organismo precisa dessa recuperação. Você imagina, então, quem leva um nocaute, ou até mesmo um golpe que agrave mais a lesão, tem que ter esse tempo, lógico, de recuperação. Jean, tá de volta aí, meu querido? Tô lanterna. E dos móveis. Eu acho que tá travando bastante aí. Acho que tá meio ruinzinha a conexão. Responde a Denise aí, cara. Vamos lá. Denise, boa noite, Denise, a nossa diretora aí. Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Ela botou: se o cara durante a luta levantar uma chave e não bater para sinalizar a desistência, o juiz só interrompe a luta quando ele apaga? Eu acredito que sim, né? Porque se ele não bateu, se ele... eu estou falando... Eu não sou árbitro central, né? Eu fui lutador, então eu estou falando pela experiência de lutador. Geralmente, se eu tô recebendo, por exemplo, até um próprio mata-leão, uma chave, se eu bato, o árbitro central vai interromper. Se eu não bater, o árbitro central entende o que? Não, ele está na luta ainda. Então, se eu bater, ele vai interromper. Se eu não bater, ele vai se parar, porque o cara vai me apagar, e aí você foi, né? Eu até já vi alguns vídeos assim de chave de perna, chave de tornozelo, que você vê o tornozelo do cara torcendo, o árbitro tá ali olhando. Não sei se você já viu alguns vídeos assim, você vê que o cara olha assim e o dele vira.
vamos ver agora, Jean, vamos ver a tua conexão, porque ela tava cortando bastante aí. Tá cortando ainda? Tá cortando bastante. Ele dá umas travadas de lei. Mas eu acho que você ainda devia voltar, viu, cara? Não, já tô velho Eu demais acho, pra isso. não, eu acho que você aguenta um pouquinho ainda, vai Uhum. lá. Faz lá, tipo, faz ali uma comunidade ali da terceira idade ali, só pros velhinhos. Cara, eu não aguento. Eu moro, a minha casa ela fica na metade da quadra. Eu não consigo correr da metade da quadra até a esquina. Tu acha que eu vou voltar a lutar? Não tem como. Pessoal, infelizmente aí a conexão com o Jean tá bem ruinzinha mesmo. Acabou caindo. Tá, aqui no Rio Grande do Sul tá tendo aí temporais, veio alerta, inclusive da Defesa Civil, né? Então tá a situação bem complicada aqui no Rio Grande do Sul. Então lá na cidade do Jean acabou caindo aí a luz e a conexão. Mas nós não vamos deixar de fazer a live. Eu e o Osiris estamos aí, né? É, eu acho que hoje possivelmente ele colocou a comadre lá fazer a janta, porque né, ele não vi ela gritar com ele ainda. Ah, tá. E tamo aí. Osiris! Então vamos lá, aproveitamos aí que a gente Vamos. falou um pouquinho de artes marciais. Então, pessoal, para quem é adepto às artes marciais, sabe como é que funciona. É bom para a mente, bom para o corpo, e principalmente, né? Bom pra quem tá na rua trabalhando todo dia. Exatamente, é uma grande arma, é uma grande arma você saber ter noções, ter técnicas para saber se defender, né? Artes marciais não é saber simplesmente dar um soco, dar um chute, aplicar uma torção, não, é muito mais que isso, né? As artes marciais, ela não vai te ensinar a simplesmente só bater ou só se defender. Artes marciais é filosofia de vida, então você aprende muito, você aprende a ter um controle ter um controle, ter, vamos dizer assim, ah, Segurança. um espírito mais compreensivo das coisas. Eu lembro que quando eu comecei isso lá na época das Velha guarda. caravelas, quando na verdade, quando a Arca de Noé, que você foi a água que ela parou nas pedras, lá eu desci da arca e comecei a treinar. Foi mais ou menos nessa época. Então, assim, eu lá atrás, quando comecei, eu lembro que eu entrei pro Taekwondo. Porque hoje Taekwondo tem algumas, que tem o Taekwondo WTF, Taekwondo WTTU, e eu entrei e eu fui fazer Taekwondo. E eu me lembro que o meu primeiro mestre marcial, né? Adam, o nome dele é Adam Ballesteros Manantares Marcial. Ele é da Nicarágua. Ele veio para o Brasil porque na época eu devia aí ter meus 8 para 9 anos de idade. E ele veio para o Brasil fugindo da situação crítica que estava na Nicarágua. E ele veio embora, ele acabou vindo embora com um padre, trouxe ele aqui para o Brasil. E ele acabou vindo para aqui na minha cidade. E eu fui o primeiro aluno dele. Ele era quinto dan em Taekwondo, ele tinha segundo dan em Jiu-Jitsu. Tu olhava para ele, tu não dava 10 real. Porque um cara magro, né? Normal que nem nós, assim, mas um mestre assim. E eu lembro até hoje que a primeira coisa que ele me ensinou dentro do Taekwondo é as 5 palavras mágicas, que é cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. Então, é o caminho a se seguir. E eu levo essas 5 palavras hoje, não só dentro das artes marciais, mas eu levo para a vida, né? Que é a integridade, perseverança, autocontrole, espírito indomável. Cortesia e também cortesia. Então, é muito importante hoje as artes marciais. Eu sou bem sincero, eu gosto muito do meu futebol, inclusive o meu Internacional está jogando agora com o Corinthians. Estou tranquilo fazendo essa live, porque o primeiro jogo não sei como ganhamos de 2-0, né? Mas eu sou bem sincero, antes de sentar assistir um futebol,
Eu prefiro, se, por exemplo, num sábado tiver futebol e tiver UFC, eu vou assistir o UFC. Eu gosto muito mais das artes marciais, gosto muito mais da luta, do combate, do que o próprio futebol. Então vamos Pô, lá. Você que tá fale lá. por dentro do assunto, você que tá por dentro do assunto hoje, Ah, Christian Carraro, quem que é assim o melhor lutador do UFC que a gente tem no Brasil hoje? cara, dentro do Brasil, eu acho que o Ruff, cara. Ruff. O Ruff para mim é um cara que ele vem progredindo bastante, ele vem crescendo bastante. As técnicas dele são muito. Ele é um cara muito técnico, tem o queixo duro. Então eu acho que o Ruff é um cara que vai surpreender bastante, bastante. Cara, eu sou bem sincero, eu sou, como o mestre Gil falou, da época do Pride, né? Eu Não, acompanhei, Pride. É. eu acompanhei o Pride, eu vi nascer ali Vanderlei Silva, o próprio Anderson Silva. Para te ter uma ideia, eu assisti o primeiro UFC que teve, que o Gracie foi campeão, né? Que se fazia 3 lutas numa noite. Então tu fazia tipo uma espécie de quartas de finais, semifinal e final. Então, e era por exemplo, o Grace entrava com o kimono do jiu-jitsu, sem luva. O cara ia lutar com ele, é um cara do boxe, kickbox, não sei, só com calção, sem luva. Então, Se procurar no YouTube, você acha essa luta ainda. acha, no YouTube tem. Então, eu vi o estouro do Pride, eu vi o nascimento ali, bem dizer, quase do estouro do UFC, porque o UFC veio depois do Pride, né? Que o UFC, os donos do UFC, se não me falha a memória, é os irmãos Fertitas, né? Que são 2 empresários lá de Las Vegas. E aí tem o Dan White ali, que faz meio que uma espécie de patrão ali, mas ele tem a porcentagem, não é tanto que nem a dos irmãos Fertitas. Então, cara, e a gente viu muitos brasileiros bons passar, né? Eu tive o privilégio de treinar com o Thiago Silva, é, conheci Demian Maia, então, cara, assim, ó, vários atletas dentro dessa área, ter workshop com os caras, enfim. Mas hoje nós temos sim, nós temos hoje brasileiros, nós temos até teve agora o evento na Casa Branca, né? Que foi um evento fantástico do UFC. Só que, cara, eu vejo assim, ó, nas artes marciais está acontecendo uma coisa que acontece no futebol, que é o esporte, ele tá voltado a muito mais dinheiro do que emoção de vestir a camisa ou botar a bandeira do Brasil e lutar pelo país, pelo esporte. É o que está acontecendo no futebol hoje, né? Futebol hoje, cara, é o que eu digo assim, ó. Eu vi a seleção de 94 ser tetra. Eu vi Romário jogando, eu vi Bebeto jogando. Hoje, não querendo falar mal dessas pessoas atuais, mas não tem a mesma raça, não tem a mesma catima, não tem mais o sangue Mas, brasileiro. se for para pensar, nem o próprio brasileiro tem mais esse espírito. Não, 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 não. Não tem. Ele, nem o próprio brasileiro, antigamente, era o Brasil jogando. Cara, vou assistir. Hoje em dia, eu escutei muito o pessoal falar, hoje em dia eu nem assisto mais jogo. Então, Por que sabe, que, perdeu um pouco e por que tu aquela acha que o fé. Brasil ficou desacreditado? Por causa, cara, faz quanto tempo o Brasil não ganha uma Copa? A gente tá indo para quantos anos? Qual foi a última Copa mesmo? Foi 2004? Não, 94 foi o Tetra, foi em 98. 98 que a gente ganhou. 98 ou 2000 foi alguma. Cara, eu parei de assistir. Eu em 94, para te ter uma ideia, foi a Copa que eu assisti. Essa Copa que teve agora, eu costumo dizer que aqui em casa o homem da casa é minha esposa, porque eu tava. Tu também? Também, eu vi, acho que interrupções. Porque para te ter uma ideia, Osiris, é que nem aí na tua casa. Só que assim, ó, aqui em casa, nos dias da Copa, eu estava
na sala assistindo série no Netflix e a minha esposa no quiosque assistindo futebol. Eu não assisto mais futebol, não gosto de assistir mais futebol, porque uma por causa dessas, eu acho que virou muita grana, muita coisa de aposta, empresas grandes mandando, desmandando, e aí não tem como o cara perde aquela paixão. Eu era um cara que eu ia no estádio, assistia meu time, pô, eu saía daqui, fazia 300 quilômetros para ir para Porto Alegre assistir o meu time jogar, terminava o jogo, voltava 300 quilômetros. Então hoje eu perdi esse tesão, vamos dizer assim, de fazer isso, porque, cara, o futebol ficou muito burocrático, muita coisinha, muita coisinha aqui, coisinha ali. Eu prefiro fazer a minha investigação que dá mais emoção do que o futebol. Dá mais adrenalina, né? Não, dá mais adrenalina, dá Dá mais mais adrenalina. adrenalina, tem história pra contar, não que vai contar tudo, né? Tem história É, pra contar, tem um perigo ali, tem isso aqui ali, é legal, é é. legal. Eu acho, sabe, cara, eu aprendi dentro da investigação, eu aprendi a banir o perigo. Como Sabe assim? que eu Banir o aprendi a. perigo. Vai, dá Não, uma aula pra nós, dá uma aula com a tua eu, experiência. eu, eu aprendi a banir o termo perigo em qualquer investigação que eu vou fazer. Por quê? Porque hoje, se nós for pensar, a gente muda de assunto rápido. A gente estava no MMA, foi pro futebol, do futebol veio para investigação. Nós somos uns crânios. É Só assim que que nasceu o DENAP. foi assim que nasceu o DENAP, numa conversa de WhatsApp, viu? O que tu vai fazer amanhã? Ah, tô indo pescar. Tá, então se falamos. Tchau, tchau, viu? Cria uma empresa. Puf, criamos. Foi assim, né? Numa pescaria que a gente nem foi junto, que, né? Então, assim, cara, aprendi a banir o medo. Eu vou falar por mim. Hoje, a maior adrenalina que eu tenho, quando eu vou fazer uma investigação de campo, não é ficar na campana, porque na campana tu tá dentro do teu carro, tu tá com película, tu tá protegido, ninguém vai te ver. A maior adrenalina que eu tenho hoje é criar um personagem quando eu tenho que ir no local. É, é a adrenalina de saber que eu tenho que passar aquela informação de quem eu sou naquele momento para mim poder coletar as provas que eu preciso. Um exemplo, eu vou contar aqui bem rapidinho. Eu fui fazer uma investigação num caso há muito tempo atrás, tá? Num caso de investigação conjugal em que a pessoa, o homem, ele era sócio de um clube. E aí, o que acontece? Só entrava nesse clube quem era sócio. Quem não era sócio, o porteiro barrava, não tinha como entrar. Então, o que acontecia? Ele acabava levando a amante para o clube porque sabia que a mulher não podia entrar no clube sem autorização dele. A portaria não iria deixar a mulher entrar. E aí, o que acontece? Nesse momento eu tinha que criar uma persona, criar um personagem para que eu pudesse chegar na portaria desse clube e convencer esse porteiro sem ele me conhecer, sem ele nunca ter me visto, ele dar a autorização para mim entrar. Então, eu acho que o meu maior medo hoje não é o perigo que você corre na rua. O maior medo é você ter que criar isso e o medo de não conseguir criar isso. E olha só, a história foi muito louca porque eu digo que a nossa investigação é como se a gente fosse, e eu levo isso comigo. Cada investigação que eu pego é como se eu fosse participar de um filme. Você faz um roteiro. Eu faço um roteiro, eu crio um personagem e eu entro nessa bolha. Eu entro nesse mundo com o personagem que eu crio. Então, nessa investigação específica, o que foi criado? Eu era repórter de uma TV local. E Genial, genial. eu estaria indo neste clube
para fazer uma reportagem sobre futebol amador nos finais de semana. Então, eu passei, cara, uma semana treinando como repórter, porque eu chego lá na portaria, o cara nunca me viu, nunca me conhece. Eu chego com uma câmera do tamanho de um bitrem. O cara vai dizer, cara, o que tu tá fazendo aí? Quem que tu é? E aí eu cheguei lá e me apresentei, né? Olha, eu sou repórter da TV tal, e eu tô fazendo, nós estamos fazendo uma reportagem sobre futebol final de semana, futebol amador, para a gente passar no Jornal do Meio-Dia numa matéria, né? Porque o pessoal aqui na cidade faz futebol nos bairros, então é um esporte bastante interessante. O porteiro simplesmente diz, olha, eu vou chamar ali o presidente do clube, se ele te autorizar a entrar. O presidente veio, falei a mesma história para ele, só que não é simplesmente falar a história. Tu tem que convencer, e além de tu convencer, tu tem que estar, por isso que eu digo que tu tem que montar esse personagem e tá preparado, porque às vezes eles podem te fazer uma pergunta e tu não pode deixar a pergunta vazia, nem dar a entender que, opa, me pegaram de surpresa. A tua expressão facial, ela tem que ser a mais natural possível. Tá? O presidente veio, conversou comigo, contei a mesma história, fez umas perguntas no qual eu já estava preparado, resumindo, ele me botou na boca do gol, ele me colocou ali no campo, na beira do campo, junto com os jogadores, e o cara tava com a mão do meu lado, e eu com a máquina fotográfica, filmando o jogo. Quando a bola ia para lá, eu, pegava os dois. Voltava pro jogo, eu era um repórter ali. Ali eu Mas não é isso era. que eu digo, cara. O pessoal fala, a gente traz assuntos nada a ver, variados assim, só que quando você tá dentro de uma investigação, cada caso, todo caso é diferente um do outro. E Uhum. todo caso, às vezes, você precisa ter um conhecimento específico. Você precisou estudar e treinar para criar esse perfil de disfarce. Eu Uhum. digo, o trabalho de disfarce ele não é simples, não é você inventar que é uma coisa e ir lá e Não, falar. não, não. Você tem todo um trabalho, tem todo um treinamento. E E você tem que inclusive, ter conhecimento. exatamente, inclusive, por isso que quando a gente traz assuntos variados para dentro do DENAP, que muitas vezes a gente vai dizer, tá, mas por que tu tá trazendo esse assunto? O que tem a ver com perícia e com investigação? É justamente pensando nesse lado. É justamente um curso que eu indico, e eu acho que teria que ser obrigatório. Toda pessoa que vai trabalhar com investigação fazer esse curso, que é um curso de artes cênicas, que é um curso de teatro, para você aprender técnicas de como criar um personagem, de como. Cara, eu já sou velho, tenho barba branca, mas eu já fui padre, eu já fui Já. camelô, eu já fui repórter, eu já tive que criar centenas e centenas de personagens para mim poder entrar nos locais e estar no local de investigação. E para mim conseguir coletar as provas. Tem casos que não se precisa, que tu nem vai aparecer. Tem casos que você precisa ir até o local, numa loja, fazer uma compra para pegar o que acontece dentro da loja, né? Num banco, enfim, você tem que às vezes criar isso. Então, eu acho que assim, ó, quando as pessoas dizem assim, o trabalho do investigador é arriscado. Não, Quando eles falam para mim isso, o risco que eu vejo hoje é o risco de você ser descoberto. E aí a exatamente. tua Esse é investigação. o perigo que eu falo. O medo de você Exatamente. ser descoberto e perder o trabalho. Esse Exatamente. é o Porque assim, ó, principal. o risco que se tem é você ser descoberto e a tua investigação ir por água abaixo. Para quem não conhece a área da investigação, acha que não, mas é arriscado ser investigador, porque tu vai lidar com traficante, tu vai lidar com bandido. Não, a gente não faz, calma, a gente não é investigador da Polícia Civil, da Polícia Federal, P2 da Brigada da Polícia Militar. Nós somos investigadores privados, né? Eu em todos esses anos dentro da investigação, e eu vou pegar o único caso
eu vou dizer para vocês, o único caso que se tem algum risco algum de dar alguma treta ali é a investigação conjugal. Às vezes, por exemplo, você vai lá, você descobre que o cara tá traindo a mulher. Aí você entrega as provas, o cara quer ficar bravo contigo. Ah, o Que cara é, sabe. é. Já aconteceu comigo. O Já cara, aconteceu comigo também. o cara, eu quero saber quem que é esse detetive, não sei o quê. E a mulher, falar que era eu, mas eu vou te dizer, em todos esses anos, nunca, nenhum desses veio frente a frente comigo. Ou veio falar comigo, ou veio querer tirar Satisfação. explicações. Então, assim, ó, é o único perigo que se tem é na conjugal. Por quê? Investigação empresarial, qual é o risco? Investigação, levantamentos de prova para processo, qual é o risco? O risco, talvez, que se tenha é na área em que você está, talvez uma área mais perigosa, onde, perto de uma boca de fumo, um local onde tem ali um índice de criminalidade. Talvez esse seja o risco. Mas eu te digo uma coisa. Se você é um bom personagem, tu consegue ser um morador de rua naquela localidade e passar despercebido. Então é isso que eu digo, o maior risco que eu vejo hoje dentro da investigação, para mim, o que me treme até hoje é ver se o meu personagem deu certo. E eu digo o seguinte, na maioria das vezes, quem está te vendo de fora e começa a perceber alguma coisa, não pensa em te fazer mal. Geralmente, essa pessoa tem uma reação que você pode te fazer mal a ela. Então é mais fácil a polícia te abordar para saber por que você está parado com o carro ali, alguma coisa, do que alguém vir querer te assaltar. Se tá um cara parado sozinho em um carro à noite na esquina, é difícil alguém querer ir lá descobrir o que está acontecendo. É mais fácil a polícia bater ali e perguntar, viu, o que você está fazendo aí? Tem uma denúncia, esse carro está parado. Aí você vai, não, sou Uber, eu tô esperando aqui, tô esperando uma corrida. Se dá um jeito. Mas, o que eu digo, só que na visão de quem está começando, de quem está na investigação, ele fica naquela pressão. Então, pode ver, você passa 10 vezes num local ali durante o dia. Se você passa fazendo uma investigação e a pessoa só olha, você pensa, então não indo tanto. Você já fica naquela pressão. Fica na paranoia, né? Você já fica na paranoia de que, cara, aquela pessoa já olhou 2 vezes para cá. Será que ela tá percebendo alguma coisa? Então você fica ligado ali, as tuas anteninhas vai meio. E isso é legal, cara. Eu acho muito massa essa adrenalina. É que te dá essa adrenalina porque você sabe o porquê você está ali e você sabe o que você está fazendo ali. Então, na tua cabeça, aquela pessoa que você está cuidando, ela está pensando a mesma coisa. Ela sabe que tu está ali e sabe o porquê tu está ali. Quando, na verdade, ela nem te viu. Ela nem... Porque as pessoas, eu costumo dizer assim, ó, as pessoas hoje em dia elas estão tão alienadas, que elas botaram, eu não vou lembrar o nome agora, mas aquela proteção que cavalo usa para andar, para olhar só para frente, na charrete, que o cara, elas estão tão alienadas que assim, ó, o motorista, a pessoa que está no carro, ela esquece de olhar, ela olha retrovisor para ver se está vindo o carro atrás, mas ela não marca que carro é, que cor é e que placa tem. Ela só olha para ver se tem uma luz ou se está vindo um carro atrás. Porque ela diferente da visão que a gente já tem, né? Exato. Por quê? Porque ela só quer saber de virar, de fazer isso e fazer aquilo. Da mesma forma que a pessoa que está no dia a dia, está caminhando, está pelo centro, está numa parada de ônibus, está num metrô, tá num shopping, elas jamais estão paradas, sentadas, observando quem passa, a cor da roupa, o cabelo. Não, elas estão aqui, ó. Elas estão aqui. Se você passa 10 vezes na frente dela, ela não vai te ver nenhuma, porque os olhos estão grudados no telefone. Mas mesmo assim, nós temos essa adrenalina, né? Então, mas, assim, isso deixa a gente mais ligado também, né?
Porque Sim. se eu tô dirigindo e eu viro duas esquinas e eu vejo que um carro também virou as mesmas esquinas que eu já fico ligado naquele carro no retrovisor. Não sei se você tem essa mania. Eu já fiz, cara, eu virei duas ruas, o carro também virou. Às vezes o cara só parou numa loja também ali, fazendo o mesmo trajeto, mas eu já me liguei. Mas por quê? Porque eu, muitas vezes, sou aqui o carro de trás que tá seguindo alguém. Então a gente fica nessa paranoia também. A É gente que, também. as, E, é e que é geralmente, bom, é um sinal de segurança. exato, é porque as armas que a gente utiliza hoje para poder trabalhar são as mesmas armas que a gente utiliza para nós nos defender, né? Por exemplo, eu, devido aos outros negócios, tem dias que eu volto de madrugada para casa, 2, 3 horas da manhã, conforme eu fecho lá. Mas, e aonde eu moro aqui, é um local, eu digo assim, ó, eu sou metade caipira e metade Nutella, porque a minha casa é assim, ó, se tu olhar para trás da minha casa, os fundos da minha casa, você vai enxergar a cidade, bairro, prédio, casa, entendeu? É a cidade. Se você sair na porta da frente da minha casa, você enxerga a lavoura, é campo. Então eu moro na última rua da cidade, então metade da minha casa é no interior e metade na cidade. Eu tenho casa na cidade, tenho casa no campo. Então, o que acontece? É um local muito tranquilo, é um dos bairros mais tranquilos que se tem para morar aqui, muito calmo. Os meus vizinhos aqui, a maioria era tudo colega da minha esposa na Polícia Militar, mas mesmo assim, muitas vezes, tem dias que antes de eu chegar em casa, que eu entro no bairro, se eu já vejo movimentação estranha, eu já pego meu telefone, eu olho as câmeras na frente da minha casa, ver se tem carro, se não tem movimento, para mim poder entrar. Se eu vejo que tem movimento, eu vou fazer a volta na quadra e vou ver qual é que é a situação. Mas isso é uma questão do quê? Segurança. Só, Sim. só que quantas vezes tu vê as pessoas lá, tu para o carro na frente da casa da pessoa. O carro nunca teve ali. A primeira noite que o carro. Ela já chega, já emboca no portão, abre o portão, entra. Ela nem A quer saber. maioria, na maioria, Ela ninguém nem. se liga. É. Eu, às vezes, eu tô chegando em casa, às vezes já aconteceu umas duas vezes, eu tá chegando em casa, eu ver um carro diferente na rua. Um pouco mais pra cima, um pouco mais pra baixo, mais perto da casa, um pouco mais longe. Falei, cara, daí eu pego e saio lá no portão de novo, aquele carro tá ali ainda. Meia hora depois eu já vou lá e já puxo a placa do carro. Quero saber. Eu Exatamente. tenho essa mania, não sei se tu tem essa mania, mas eu Não, já olhei. direto. Eu quero saber que Direto. o carro tá parado ali. Eu já vou lá e já consulto a placa. Já guardo aquele nomezinho ali, deixa anotadinho. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Não Não, sei mas se é algum, né? mas até porque assim, Osiris, como a gente. É que eu digo assim, ó, não existe um risco iminente Não, na nossa profissão que facções vão vir atrás, não. que bandido vai vir para matar nós porque nós investigamos um parente. Não, esquece. Esquece. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com números, eu sou uma pessoa que eu trabalho com índices. E aí eu vou pegar um índice para comprovar isso. Me digam, até hoje, desde que surgiu a profissão do investigador profissional, quantos investigadores profissionais morreram por causa que investigaram determinada coisa? Eu nunca ouvi falar Quantos? de nenhum. Eu já vi um ou dois ali que eu vi. Mas aí tu vai pegar o histórico, Daí tem um outro envolvimento muito maior às vezes, né? esses caras eram Existem envolvidos outras com coisa coisas. maior. Sim. Então, que a gente leva a crer que não foi só por causa do trabalho. Então, eu vejo assim, ó, nós não podemos entrar de achar. Cortou teu áudio aí, cortou teu áudio. Tá ouvindo agora? Sim. Nós não podemos entrar numa paranoia de querer achar que vai acontecer isso com nós, isso, aquilo outro, né? O que nós temos que trabalhar, eu sempre digo assim, ó, e eu já falei isso em curso, que primeira coisa que o detetive tem que ter é trabalhar com o raciocínio, a lógica.
se tu trabalha com a lógica, tu tem todas as respostas na tua mão. Agora, se tu não trabalha com a lógica, tu entra numa paranoia sem fim. Sim. Sem fim. Pessoal, 21 horas, 5 minutinhos. Essa foi a live de hoje. Nós começamos aí, conversamos com o início aí com o Jean Guilhom, mestre. Ele é árbitro de artes marciais, um cara que tem mais de 6 mil lutas, é um cara experiente pra caramba. Meu grande amigo Jean Guilhom. Infelizmente, na metade da live aí, houve aqui no Rio, ele tá aqui no Rio Grande do Sul, então tá um temporal, acabou faltando luz lá onde ele estava, cortou a internet. E eu e o Osiris aproveitamos a meia horinha que faltava aí para bater um papo, conversar de futebol, investigação, enfim, porque aqui nós. Agora vocês entenderam por que eu e o Osiris não conversamos no telefone, porque a gente se atrapalha nos assuntos. Tá? Faltou a gente falar agora da luz de ré do Chevette. Exatamente. Então vamos marcar uma live para falar o porquê que existe, a luz de ré do Chevette, né? Que até eu vou encerrar essa live contando uma historinha rapidinha para vocês, que esses dias a esposa do Osiris me mandou uma mensagem dizendo que estava com ciúmes dele. E eu disse para ela, olha, não quero te dizer nada, mas ter ciúmes do Osiris é a mesma coisa que colocar alarme em Fiat 147. Não há necessidade, né, pessoal? Então, agradeço a todos que participaram nesta quinta-feira. Fala, pai, xinga. Por que o teu moletom tem a bandeira que o meu não veio com a bandeira? Porque essa aqui é da Presidência Master. Não. Quero garantia. O teu não foi com a bandeira, porque o teu era o protótipo. Ah, tá. O meu é o primeiro, né? O teu foi o primeiro que foi feito do DNAP. Daí depois, quando eu olhei, você digo, ficaria legal botar as bandeiras. Aí os outros eu mandei fazer com a bandeirinha. Entendeu? Uhum. Cara, pra te ver, eu lembro quando eu desenhei, eu coloquei a bandeirinha aqui. Cara, o primeiro moletom que eu fiz, eu mandei pra ti, cara. Então não reclama, cara. Não. Obrigado. Manda botar, cara. Manda botar a bandeirinha. Não, já tô quase pedindo outro já. Viu? E fica tranquilo que daqui uns 15 dias tá chegando a cuia de chimarrão com a logomarca pro teu irmão só, tá? Que eu vou mandar pro Alessandro, nosso assessor jurídico. Pessoal, muito boa noite para todo mundo. Muito obrigado para vocês que ficaram acompanhando aí a gente. Muito obrigado mesmo. A gente volta quinta-feira que vem, provavelmente. Vamos ver como é que vai estar. Eu vou estar lá em Pato Branco. Talvez eu faça diretamente de lá. A gente vai voltar com mais um bate-papo detetive. Amanhã, essa gravação aqui vai estar lá na nossa plataforma no YouTube. Agradeço a presença de todos. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa com essas bobagens que a gente fala, né? Mas a gente está aqui também para se divertir, trocar ideia, brigar e descobrir por que existe a luz de ré do Chevette. Osiris, diga tchau. Tchau. Valeu, até a próxima. Falou, tchau, obrigado. Aquele abraço.